A Revolução Francesa, que se estendeu de 1789 a 1799, foi um período de agitação social e política radical na França. Durante esses 10 anos, a nação passou por transformações profundas e muitas vezes violentas, que mudaram para sempre o curso da história francesa e mundial. Teve um impacto profundo no curso da história moderna, inspirando revoluções em todo o mundo. Movimentos revolucionários na América Latina, na Europa e até na Ásia foram influenciados pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que emergiram da Revolução Francesa. A Revolução testemunhou a derrubada de uma monarquia, a ascensão do republicanismo e um período sangrento de terror. O reinado do terror, liderado por figuras como Robespierre, viu milhares de pessoas executadas na guilhotina, simbolizando a brutalidade e a intensidade do conflito. A França, no final do século XVIII, era uma sociedade à beira do caos. A desigualdade social era extrema, com a nobreza e o clero desfrutando de privilégios imensos enquanto o povo comum sofria com a pobreza e a fome. A monarquia francesa, sob o rei Luís XVI, enfrentava uma grave crise financeira. A dívida nacional estava fora de controle, e os esforços do rei para reformar o sistema fiscal foram amplamente rejeitados pela nobreza. Isso, aliado às desigualdades sociais e à ascensão das ideias iluministas, criou um barril de pólvora de descontentamento. Pensadores iluministas como Voltaire, Rousseau e Montesquieu criticaram abertamente a monarquia e promoveram ideias de direitos humanos e governo democrático. A Revolução Francesa foi um evento complexo com múltiplas causas e consequências. Desde a queda da Bastilha até a ascensão de Napoleão Bonaparte, cada fase da Revolução trouxe novas mudanças e desafios, moldando o futuro da França e do mundo. A monarquia francesa no final do século XVIII estava em estado de crise. O esplendor e a opulência de Versalhes contrastavam fortemente com a realidade enfrentada pela maioria dos franceses. A França estava profundamente endividada, em grande parte devido aos gastos extravagantes da corte real e ao envolvimento em guerras dispendiosas, incluindo a Guerra Revolucionária Americana. As celebrações luxuosas e os banquetes da corte eram financiados por empréstimos que a França não podia pagar. O sistema tributário era fortemente enviesado contra o campesinato e a classe trabalhadora urbana, enquanto a nobreza e o clero desfrutavam de isenções fiscais significativas. Os camponeses e trabalhadores urbanos suportavam o peso dos impostos, enquanto os ricos viviam em luxo. Essa desigualdade econômica gerou ressentimento em relação às classes dominantes. A frustração e a raiva começaram a ferver, levando a protestos e tumultos em várias partes do país. A monarquia francesa também era atormentada pela ineficiência e corrupção. Funcionários do governo frequentemente abusavam de seu poder, enriquecendo-se às custas do povo. Luís XVI, embora não fosse inerentemente cruel, era visto como um governante fraco e indeciso, mal equipado para lidar com os crescentes problemas que a França enfrentava. Sua incapacidade de implementar reformas significativas apenas agravou a situação, deixando a monarquia à beira do colapso. O século XVIII foi marcado pelo Iluminismo, um movimento filosófico que enfatizava a razão, a liberdade individual e o contrato social. Pensadores iluministas como Jean-Jacques Rousseau e Montesquieu desafiaram a legitimidade da monarquia absoluta e defenderam a soberania popular e a separação de poderes. Essas ideias ressoaram profundamente no povo francês, particularmente na classe média educada, que se irritava com a ordem social e política existente. A Revolução Americana, com sua ênfase na liberdade e no republicanismo, serviu como um exemplo poderoso para os franceses. Em 14 de julho de 1789, uma multidão parisiense invadiu a Bastilha, uma fortaleza real que havia se tornado um símbolo da tirania da monarquia. Este evento, agora comemorado como o Dia da Bastilha na França, é considerado o ponto de partida da Revolução Francesa. A tomada da Bastilha foi uma revolta espontânea alimentada pelo medo, raiva e desejo de mudança. Demonstrou o poder do povo e marcou um ponto de virada na Revolução, após o qual não havia como voltar atrás. Seção 5. O Reino do Terror, um capítulo sombrio na Revolução. O Reino do Terror,
de 1793 a 1794, foi um período de extrema violência e repressão política durante a Revolução Francesa. Liderado pelo Comitê de Salvação Pública e seu membro mais influente, Maximilien Robespierre, o terror visava eliminar inimigos internos e contra-revolucionários. Durante esse tempo, milhares de pessoas foram executadas na guilhotina, muitas vezes sob acusações frágeis. O terror criou um clima de medo e suspeita, pois qualquer pessoa considerada inimiga da revolução poderia ser alvo. Seção 6. A ascensão de Napoleão, de general a imperador. Do caos da Revolução Francesa surgiu um brilhante estrategista militar, Napoleão Bonaparte. O gênio militar de Napoleão o levou a uma série de vitórias pela Europa, expandindo muito o território e a influência francesa. Em 1799, Napoleão tomou o poder em um golpe de Estado, encerrando efetivamente a Revolução Francesa. Ele se declarou primeiro cônsul e depois imperador da França, inaugurando uma nova era na história francesa. Seção 7. Luís XVI e Maria Antonieta, o casal real no coração da tempestade. Luís XVI e Maria Antonieta eram o rei e a rainha da França na época da Revolução. Luís XVI, embora bem-intencionado, era amplamente considerado um governante fraco e indeciso. Maria Antonieta, da Áustria, era conhecida por sua extravagância e era profundamente impopular. O casal real tornou-se símbolo dos excessos da monarquia e foi responsabilizado pelos problemas do país. Luís XVI e Maria Antonieta foram presos e eventualmente executados na guilhotina durante o Reino do Terror. Seção 8. Maximilien Robespierre, o líder incorruptível do terror. Maximilien Robespierre foi uma figura-chave na Revolução Francesa, conhecido por seu papel no Reino do Terror. Advogado e político, Robespierre era um jacobino radical que acreditava na virtude, no terror e na necessidade de medidas drásticas para proteger a revolução. Robespierre tornou-se o líder de fato do Comitê de Salvação Pública e supervisionou a execução de milhares de pessoas. Ele foi finalmente derrubado e executado, encerrando o terror. Seção 9. Napoleão Bonaparte, o general ambicioso que moldou um império. Napoleão Bonaparte foi um brilhante estrategista militar e líder ambicioso que ganhou destaque durante a Revolução Francesa. Ele rapidamente subiu nas fileiras do exército francês, mostrando uma habilidade inigualável em táticas de batalha e liderança. Ele levou a França a uma série de vitórias militares, conquistando grande parte da Europa e estabelecendo o Império Francês. Suas campanhas militares foram marcadas por estratégias inovadoras e uma determinação feroz. O reinado de Napoleão marcou um período de mudanças significativas na França e na Europa. Ele não apenas expandiu o território francês, mas também influenciou a política e a cultura europeia de maneiras profundas. Ele implementou várias reformas, incluindo o Código Napoleônico, que teve um impacto duradouro nos sistemas jurídicos em todo o mundo. Este código ainda é a base de muitos sistemas legais modernos e é considerado uma de suas maiores realizações. Apesar de suas conquistas, a ambição de Napoleão o levou à ruína. Sua busca incessante por poder e controle acabou por alienar muitos de seus aliados e esgotar os recursos da França. Ele foi derrotado em 1815 e exilado para a ilha de Santa Helena. Lá, ele passou seus últimos anos refletindo sobre suas vitórias e derrotas, longe do poder que uma vez possuía. Seção 10. O legado da Revolução Francesa, da monarquia à república. A Revolução Francesa deixou um legado profundo, não apenas na França, mas em todo o mundo. Marcou o fim da monarquia absoluta na França e o início de uma nova era de republicanismo. Os ideais da Revolução de Liberdade, Igualdade e Fraternidade inspiraram movimentos por mudança social e política em todo o mundo. A Revolução Francesa também teve um impacto significativo no desenvolvimento do pensamento político moderno. Levou à ascensão do nacionalismo, a ideia de que as pessoas deveriam ser leais ao seu Estado-nação e não a um monarca. Seção 11. Conclusão. Uma revolução que mudou o mundo. A Revolução Francesa foi um período de imensa convulsão social,
marcado tanto pela violência quanto pelo progresso. Foi um evento complexo e multifacetado com consequências de longo alcance. O legado da Revolução continua a ser debatido e analisado, mas seu impacto no curso da história moderna é inegável. A Revolução Francesa é um testemunho do poder das ideias e do potencial de mudança radical. Serve como um lembrete de que mesmo instituições aparentemente inabaláveis podem ser derrubadas quando o povo exige mudança.